Gente, então, me perguntaram qual é meu curso, né? E, na verdade, eu faço medicina, mas foi uma luta bem grande para chegar na medicina. Eu estudei há alguns anos. E, enfim, vocês sabem melhor do que ninguém que cursinho, às vezes a gente dá umas enlouquecidas, às vezes a gente dá umas surtadas. E tava muito pesado para mim numa época e eu resolvi entrar na faculdade. É uma coisa que acontece bastante, vocês vão ver. Porque dentro da faculdade, a sua idade, o que você já fez, assim, meio que é relevante. Ninguém vai te perguntar quantos anos de cursinho você tem dentro da faculdade, tá ligado? E aí eu fiz isso, eu fiz 2 anos de História da Arte, não cheguei a completar, o curso tem 4 anos, mas é algo que me acompanha desde sempre. Foi uma graduação que me fez muito feliz, que eu pretendo terminar algum dia, e que eu estudo sempre. Então as gurias da redação me convidaram para dar essa aula justamente porque a arte tem caído muito mais esses últimos anos no Enem. Boa noite para quem tá chegando agora, gente. Mas então, eu vou ir começando devagarinho para vocês, né? Bom, vocês sabem que a gente precisa estudar a história da arte por causa do Enem, né? Mas peraí, para responder quantos anos eu tentei medicina, eu tentei 6 anos, João. Eu tenho 23, eu saí do ensino médio em 2014, eu acho. Foram 6 anos. E na época eu tinha muita vergonha de dizer isso, tá? Se vocês me perguntassem até o ano passado, eu teria muita vergonha de dizer isso. Mas. Faz parte da minha história, sabe? Ah, perdão. Pois o mentor não me mandou tomar. Não tenho certeza. Não vi esse remédio ainda em farmácia, então não sei te dizer. Não, então não é bom tomar antibiótico sem ter receita. Vai no médico. Recomendo muito ir no médico pra ter certeza. Mas então, gente, eu fiz 2 anos de História da Arte e tô aqui pra compartilhar isso um pouquinho com vocês. Como eu já falei, o curso dura 4 anos, tá? E mesmo nesses 4 anos a gente ainda não consegue ver toda a história da arte. Então, não vai ser em uma ou duas aulas que eu vou conseguir trabalhar tudo com vocês. Eu vou focar mais no que o Enem nos pede e em uma forma de trabalhar a história da arte que a gente consiga revisar outras questões também. Então, questões de história, questões de filosofia, a gente vai trazer aqui. Só que é importante a gente lembrar que a história da arte ela é escrita por pessoas, né? E infelizmente até hoje o cânone ele ainda é muito escrito por homens cis brancos. Então eu faço questão de colocar aqui que é uma história da arte do Ocidente. Eu sempre vou tentar sair pelas tangentes, né, quando tiver espaço, mas o Enem ainda cobra muito o cânone. Mas vamos começar então se perguntando o que é arte, gente. O que vocês pensam quando a gente fala em arte? Me digam aí. Arte remete ao quê? Expressão, muito bem. Não sei se colou ou não, mas sim. Arte tem muito a ver com expressividade. Mas arte também a galera costuma lembrar de museu. As pessoas lembram de pinturas, né? Só que isso, emoção, emotividade, gente. Sim, tudo isso envolve arte. Muito bem, a literatura é uma forma de arte também. Gente, uma curiosidade, na Idade Média, a própria matemática era considerada uma arte, tá? Então, assim, é algo bastante fluido, mas a origem da palavra vem do latim e significa maneira de agir e maneira de expressar-se. Só pra gente colocar uma linha do tempo, assim, né? Um panorama mais clássico do que a gente vai trabalhar. A gente tem arte desde que a gente tem o ser humano, tá? Então a arte ela vai começar na pré-história, né? Com algumas pinturas rupestres, com esculturas e máscaras. Vai continuar na antiguidade com a arte greco-romana e egípcia. Na Idade Média com a arte bizantina, a arte romântica e gótica. A Idade Moderna com a arte renascentista, o barroco. Na Idade Contemporânea nós temos várias expressões das mais conhecidas das vanguardas europeias. E até os dias de hoje, a gente vai tentar chegar até os dias de hoje. Força, força na peruca. Gente, pré-história. E daí, quando a gente fala de pré-história, a gente se bate numa questão que eu acho até que o Enem tá caindo de maduro, assim, pra cobrar,
que é quem determina o que é arte, né? Porque a gente estava falando que a arte é a expressividade, a arte é a emoção. E hoje em dia nós temos muitas pessoas que se auto-intitulam artistas, né? Existe até uma faculdade de artes, uma faculdade de história da arte que estuda esses artistas. Mas como é que a gente faz quando as coisas são tão antigas que a gente não tem nem certeza, às vezes, de quem é que foi o indivíduo que fez aquilo? Ou então, quando uma obra é feita por vários indivíduos, por exemplo, o cinema. O cinema, o artista é o cineasta, né? É o diretor, ou são todas as pessoas que participam? São todos os atores, os roteiristas, a galera da luz, a galera do som? Gente, é um problema sério, tá? É um problema que existe dentro da comunidade. E quando a gente fala em pré-história, tem o problema de que muitas vezes a gente pega itens que não foram feitos com o intuito de ser arte e bota como arte nos nossos museus. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneca de café. Boa noite, Daniel. Que eu uso para beber café. E, enfim, eu comprei ela porque eu quero beber café. Imagina se, sei lá, daqui a 5.000 anos, alguém acha essa caneca de café toda meio detonada assim e acha ela bonita. E resolve dizer, meu, isso daqui era uma obra de arte. E bota ela no museu. Infelizmente, é basicamente isso que a gente faz com muitos dos artefatos que a gente acha, tá? Nós temos, sim, formas de pintura que eu vou mostrar para vocês, que são as pinturas rupestres, mas até mesmo as pinturas rupestres, a gente não sabe se o intuito delas era ser decorativa. Na verdade, muito provavelmente não era. Vejam aqui, essas pinturas elas começaram na época do Paleolítico. E aqui é uma das paredes da caverna de Lascaux, na França, uma das mais antigas cavernas que a gente tem registro de pintura rupestre. E vejam que eles pintavam animais, num ato que a gente acredita que fosse um ritual um pouco místico para tentar ter mais abundância na caça. Então eles pintavam os animais que eles viam para tentar meio que num ritual mágico ver se aquilo ajudava na fecundidade daqueles animais e eles pudessem caçar mais, né? Eles tivessem mais abundância. Gente, tudo isso, assim, são teorias que a gente tem, tá? Não tem muito, ninguém escreveu ali, olha só que bonitinho, a gente tá pintando isso por causa de tal coisa. Até porque na pré-história não tinha escrita ainda, né? Mas então, vejam que bonito que são as imagens, tá? Muitas vezes as pessoas acham que pintura rupestre é só uns dedinhos na parede, mas eles tinham até mesmo uma ideia de movimento. Aqui embaixo, o cavalo, né, que é repetido várias vezes com as patas em diferentes posições. Uma ideia bem avançada de movimento. E esse bisão aqui bonitinho também. Porém, além de a gente ter imagens de animais, a gente também tem, às vezes, essa imagem das mãos, né? Que são mãos em negativo. O que parece uma coisa muito simples, talvez vocês já tenham feito na escola, mas pensando em pré-história, é algo bastante evoluído, tá? Eles botavam a mão na caverna e eles sopravam com um instrumento a tinta ao redor da mão. Essa é uma imagem da Argentina, da Cueva de las Manos, que é um lugar que, bom, tem muitas mãos, é uma caverna que tem muitas mãos. É importante a gente lembrar, gente, que não é que nem hoje em dia que a gente tem umas tintas que a gente compra no mercado e pinta as coisas, né? Como é que eles faziam as tinturas deles? Eles usavam principalmente frutas, né? Então eles podiam amassar frutas, por exemplo, para criar esse tom de ocre. Esses tons de preto provavelmente não, são cinzas de carvão. E como é que a gente sabe de tudo isso? Como é que a gente sabe quantos anos tem essas pinturas, do que elas eram feitas? Gente, por causa da datação de carbono 14. Isso é muito importante, olha só o professor de biologia ressurgindo, né? Mas vocês sabem que o carbono 14 ele é radioativo e ele tem um tempo de meia-vida. Ele vai decaindo, né, a quantidade de carbono radioativo. Então, basicamente, quando a gente tem uma obra de arte, a gente faz essa datação do carbono para saber mais ou menos de quando ele era. A gente tem também imagens da pré-história do Brasil, gente, tá? Isso não é só na Europa que aconteceu, né? Aconteceu ao redor de todo mundo. Eu acho que às vezes fica um pouco invisibilizado aqui no Brasil, mas nós temos, por exemplo, a Serra da Capivara, no Piauí. Vejam que bonitos que são os desenhos. Inclusive, eu quis trazer para vocês, porque acredito que tenha sido na Serra da Capivara que teve uma polêmica bem grande, que não foi muito noticiada, mas teve uma novela da Globo, há alguns anos atrás, que foi fazer uma gravação numa dessas cavernas e pintou de branco a parede, porque achou feio os rabiscos na parede. Eles literalmente destruíram
o nosso histórico cultural, gente. Isso é assim, ó. Eu sinto raiva só de lembrar. Eu lembro de ler a notícia, assim, ó, querem jogar o celular na parede, velho. É absurdo. É absurdo o descaso que se tem com a arte no Brasil, tá? E não é essa arte atual, é uma arte pré-histórica, a nossa história, a nossa ancestralidade que as pessoas estão apagando porque ia ficar feio na novela, né? Sim, foda. E nós também temos estátuas, né? Gente, nas estátuas a gente tem um predomínio bastante curioso de figuras femininas. Inclusive, eu esqueci de falar para vocês nas cavernas, mas, por exemplo, em Lascaux, nós temos apenas uma figura que se assemelha a um ser humano, os outros são todos animais. E a figura antropomórfica, ela tem uma cabeça de pássaro, se não me engano. Então é uma relação que a gente ainda não consegue compreender muito bem o que está fazendo lá. Mas vejam que eles não costumavam se representar nessas pinturas, né? Era algo muito mais associado à caça e à fertilidade. E com as Vênus pré-históricas, né, não poderia ser muito diferente. Essas mulheres, elas eram associadas à fertilidade, tá? Era um culto à fertilidade. Vejam que elas têm as ancas, né, a pelve, bem larga, elas são bem fartas, elas têm esses seios fartos, que seriam mulheres mais apropriadas para gestar filhos, tá? Então, só para colocar também como o nosso ideal de beleza é bastante abstrato. E existiam várias formas de se fazer. Essas daqui do centro, elas provavelmente são do Paleolítico. Aqui a gente vê uma um pouco mais detalhada, que precisaria de ferramentas mais afiadas, que deve ser do Neolítico. E essa daqui já em metais, chegando na Idade dos Metais, no fim da pré-história. E nós também temos monumentos arquitetônicos, como, por exemplo, Stonehenge, na Inglaterra. Gente, esse daqui é um mistério, a gente não sabe por que esse daqui foi erigido. A gente, enfim, né, não tem registros. E existem muitas teorias. Existem teorias da conspiração, que sempre vão existir, né, que foram aliens que colocaram ali. Mas muito provavelmente era algum tipo de ritual. É algum ritual religioso que eles tinham, que eles faziam. Enfim, pensem que essa construção, ela é tão forte que ela é da pré-história e ela continua aqui, tá? Ela continua, ela pode ser visitada, ela tá lá inteiraça. E a gente tem casas hoje que não duram nem um ventinho, né? Foda. Mas sim, igual a outros monumentos que a gente tem, como a Ilha da Páscoa, que a gente não sabe muito bem, mas acredita que seja com um fundo religioso. E daí, novamente, na questão o que é arte, né? Nós temos aqui uma máscara de dança inuit, que algum branco pegou e achou bonita e botou no museu. Só que, gente, sim, ela é bastante assustadora, né? Por quê? Porque ela é de um ritual, gente. Ela é de um ritual que eles faziam, é uma dança ritualística que eles faziam, em que tem essa coisa, eles brincam com essa coisa do medo, com essa coisa da expressividade. Apesar de ela ser bem assustadora, parece que ela tá meio que sorrindo também. A gente não tem como entender isso dentro da nossa cultura. Seria muita prepotência. Tá travando, gente? Ai, me avisem. Putz. Vocês conseguem entender? A internet às vezes dá umas destruídas aqui em casa, mas é pra voltar, tá? Qualquer coisa me peçam que eu falo um pouco mais devagar, ou eu repito alguma coisa. Mas então tá, seria muita prepotência a gente achar que do nosso ponto de vista, da nossa cultura, a gente conseguiria entender todo o significado que essa máscara pode ter. E, gente, muitas vezes esses roubos dessas obras de arte, dessas obras que depois seriam chamadas pelos ocidentais como as obras de artes, são profanações de templos sagrados. Gente, é muito triste, é muito triste. E máscaras como essa, por exemplo, hoje estão no British Museum, a quilômetros e quilômetros de distância dos povos que realmente têm essa ancestralidade. Exato, Luísa. Não vamos pôr no fogo. Não vamos fazer que nem a Globo, né? Gente, daí na antiguidade. Quero só reforçar de novo. Milena, de que ano que é essa máscara? Nós não sabemos. Essa específica, ela tá no Gombrich, que é um livro de história da arte bem famoso. Eu até posso ver se ele traz a data. Mas quando são obras muito antigas, geralmente a gente costuma associar a cultura, né, da qual ela veio. Eu não coloquei datas aqui, gente,
Até talvez eu edite o PowerPoint para colocar, para vocês terem uma noção assim um pouco de história. Mas porque muitas vezes também a gente tem períodos, né? A datação de carbono 14, ela não é uma coisa assim fixa, foi feita em 1527. Não, a gente tem um período ali em que a gente acredita que possa ter sido feita. Gente, sim, a arte egípcia é muito foda. E daí nós vamos acabar revisando um pouco de como foi essa civilização egípcia, né? Vocês sabem que na pré-história, né, no começo da pré-história, no Paleolítico, nós tínhamos aqueles povos que eram nômades. Com a Revolução Agrícola, a gente entra no Neolítico e as pessoas começam a ser mais sedentárias. Só que é apenas com o surgimento das civilizações mesopotâmicas que a gente tem propriamente uma sociedade sendo formada, né, um assentamento, um grupo de pessoas que se juntam sob o poder de um Estado para formar a sua tribo, digamos assim. E uma das mais importantes dessas civilizações hidráulicas é a civilização egípcia. Gente, eles se situaram ali, né, nas margens do Nilo, na África, e eu acho que é muito importante vocês saberem da presença da religiosidade que existe não só na arte egípcia, mas em tudo. Eles tinham uma relação em que os próprios faraós eram deuses, né? Então, tipo, era uma relação muito direta com essa misticidade. Nós temos na arquitetura coisas muito sólidas, né? Obras muito sólidas. Pensem, por exemplo, nas pirâmides. Eles tinham essa ideia de trazer o... Opa, perdão. Gente, não se preocupem em ficar anotando, tá? Os slides vão ficar com vocês. Eu entendo essa ansiedade. Mas aqui, então, para trazer, nós temos uma solidez e uma ideia de durabilidade que vem também dessa religiosidade, porque lembrem que eles acreditam na vida após a morte. Então, as coisas tinham que durar por toda uma eternidade. Eles têm esse aspecto meio de mistério, meio de impenetrável, né? O mistério das pirâmides que até hoje nos assombra. E daí aqui eu trouxe a Esfinge, que ela era meio que a guardiã das pirâmides, né? As pirâmides seriam os túmulos dos faraós e ela ficava lá de guardiã. Decifra-me, eu te devoro. E nós temos esculturas incríveis, gente. Geralmente dedicadas aos imperadores, né? Perdão, aos faraós, que eram, lembrem, deuses. Então, imaginem a imponência desses seres. Eles geralmente eram colocados numa postura ereta ou então sentada. Não, Luísa, mas eu imagino que deve ter uma teoria da conspiração que aliens fizeram as pirâmides. Mas então, uma postura ereta. Vejam que o pé ele está levemente para frente, né? Então é como se ele estivesse se impulsionando para frente, essa força olhando para o futuro. E vejam a anatomia muito precisa, né? Vejam esses ombros largos, eram pessoas fortes, imponentes. E existe uma noção de frontalidade, vejam que nós olhamos diretamente, né, de frente para essas pessoas. Aqui nós temos o busto de Nefertiti, uma das mulheres mais importantes do Antigo Egito. Muito curiosa a história dela, para quem quiser ler um pouco mais, eu posso colocar um material. E vejam que lindas que eram essas esculturas. Gente, esse mito de que escultura era uma coisa branca, tá? Ou da cor do metal, assim, ao longo dos anos. Não é, gente. É que, assim, desbota, tá? A tinta desbota. E daí é difícil de recuperar. O que a gente tem é aquela estrutura que ficou, né? Mas tanto esculturas egípcias, quanto gregas, quanto romanas, que nós vamos ver, muito provavelmente eram, sim, pintadas, elas tinham cor. E aqui nós temos as imagens, né, as pinturas propriamente ditas. Isso daqui veio do Livro dos Mortos, para quem não conhece, também é bem interessante de conhecer, para entender um pouquinho melhor dessa religiosidade que eles tinham. E daí vamos para as características. A ideia de frontalidade, ela continua presente. Vejam que os bustos sempre estão de frente para nós, tá? Só que daí, curiosamente, nas pinturas, como eles não tinham uma noção de 3D, era tudo muito plano, a cabeça e os pés, as pernas, estão sempre viradas para o lado, dando essa estranheza, né, que a gente tem, que o busto está virado para frente, nessa lei da frontalidade, mas as pernas e a cabeça estão para o lado. Vejam que nós temos aqui hieróglifos, né, a escrita sagrada deles, e vejam nos temas a presença novamente dessa religiosidade, né?
Nós temos aqui o Anubis, o chacal, pesando o coração contra a pena. Acreditava-se que, enfim, eles acreditavam em vida após a morte, né? Só que tu tinha que ter uma vida de acordo com certos preceitos, de acordo com os ideais daquela civilização. E então, no final da tua vida, o Anubis, né, esse deus, ia pesar o teu coração contra uma pena. Se ele fosse mais leve, tava tudo ok. Você vai lá pro rio eterno, pro rio circular, você volta pra vida, bora dali. Se não, o seu coração era comido por um outro deus aqui, um deus que tinha uma mistura de hipopótamo com jacaré, enfim. Vejam a riqueza dessa cultura, tá? Na antiguidade também, nós temos outras civilizações. Ai, ai, sim. Na antiguidade também nós temos outras civilizações, como por exemplo a civilização romana. Eu trouxe a romana antes da grega por causa da ligação com os etruscos, tá? Eu sei que, né, primeiro veio a grega, depois a romana, mas os professores de história vão ter que abrir esse espacinho para mim. Gente, na arquitetura romana, eles priorizavam a utilidade, eles eram muito utilitários ao invés de priorizar essa beleza. Vou mostrar. Eles tinham uma grandeza material, né, por causa desse ideal de força, de preponência, e eles criaram inovações muito importantes, como, por exemplo, os aquedutos, que eu vou trazer umas imagens, eles fizeram termas, teatros, enfim. Na pintura, eles não se destacam tanto, mas nós temos alguns painéis e mosaicos, e as esculturas, elas eram muito realistas e também, novamente, muito práticas. Elas geralmente eram retratos, bustos de imperadores. Nós temos aqui esse, que é uma... refizeram, né, o que teria sido uma estátua etrusca, gente. Por que etrusca? Porque ela veio antes da existência de Roma, né? É a fundação o mito de fundação, né, que Virgílio conta, o mito de fundação da civilização romana, que é a loba com Rômulo e Remo. A sociedade etrusca foi a que deu origem à sociedade romana. Isso, como é que a gente descobre isso, né? Como é que a gente descobriu o mito de fundação? Bom, depois da pré-história tudo fica muito mais fácil, porque a gente já tem registro escrito. Então, Virgílio, ele escreveu essa lenda, né? Ele relatou essa história de Rômulo e Remo, que eram dois irmãos, que criaram uma cidade e no fim brigaram e um matou o outro. Então, a gente tem esse registro escrito. Por isso que é tão importante, por isso que a gente se importa tanto. Além de existirem outros registros, né? Existem restos dessa estátua, né? Existem desenhos dessa estátua, então a gente sabe mais ou menos como é que era para reconstruir. Claro que talvez não tivesse sido exatamente assim, né? A gente não pode dizer que era exatamente daquele jeito, mas a gente estuda bastante para se aproximar bastante do que era. Aqui nós temos Augusto de Prima Porta, que é uma estátua de um grande general. Também, gente, essa daqui provavelmente era colorida, tá? Se vocês procurarem estátuas da antiguidade coloridas, vocês vão achar umas coisas muito engraçadas. Eu ia trazer imagens, mas parece um pouco caricato, assim, porque algumas pinturas são feitas no computador, são meio mal feitas. Mas imaginem isso daqui cheio de cores vibrantes. Vejam como ele é bem feito, vejam essa posição de poder, como ele levanta essa mão e ele está apontando para frente, apontando para o futuro. E sim, aqui embaixo nós temos um cupido, gente. E esse cupido tá em cima de um golfinho, o que é, assim, ó, mind blown, né? Mas é para representar como esse general teve vitórias navais. Então ele teve muita importância nas guerras navais. E por isso que tem um cupido em cima de um golfinho aqui no canto. Eu adoro essa estátua, eu trouxe para compartilhar com vocês, gente. História da arte, a gente se diverte muito. Gente, aqui nós temos uma parte dos aquedutos, né, romanos. Vejam novamente essa questão de solidez, né, essa questão de utilidade acima de beleza. E esses arcos que são os arcos romanos que a gente chama, justamente por causa deles, né. Imaginem como foi revolucionário esses aquedutos, né? Antes as civilizações elas precisavam literalmente estar às margens dos rios para conseguir água. E agora eles poderiam transportar água para vários lugares mais distantes. Aqui nós temos
refizeram, né, um mosaico, um painel, perdão, que é do Domus dos Veti, de Pompeia. Gente, ele é lindo. Ele tem alguma coisa da mitologia romana também, mas eu queria contar uma curiosidade para você de Pompeia. É todo mundo maior de idade aqui, né? Eu espero que sim. Gente, Pompeia, antes de ser destruída por um vulcão, ela era um lugar, né, de muita arte e também um espaço em que a gente acha um registro de arte erótica muito rica. Gente, eu lembro nas aulas, a gente estudando tinha uns pau com umas asinhas, tá ligado? E aqui nós temos imagens, só pra quem diz que homossexualidade é uma coisa do presente, né? Que eu sei que não dá pra enxergar, mas são dois homens e uma mulher. Se alguém perguntar, eu vou negar que eu dei essa aula, tá? Mas podem se divertir aí. E finalmente, a arte grega, gente. Sim, tá gravado. Tá gravado assim, Daniel. Podem me denunciar lá por doutrinação ou então por libidinosidade. Deve dar, né? Deve dar. Gente. Ai, péssimo. A arquitetura grega, a arte grega, a gente tem que trazer uma ênfase muito grande para a arquitetura, né? Eles tiveram grandes obras arquitetônicas. E daí a gente começa também a estudar um pouquinho da história. Vocês lembram que Grécia, né? A Grécia se formou a partir de uma junção de vários povos, né? Então, nós tivemos povos como os dônios, os jórios, os dórios, os jônios e os coríntios, né? Que se juntaram. Lembrem a primeira diáspora grega, que foi por causa do ataque dos dórios, não lembro se foi a primeira ou a segunda, alguém me corrige se eu estiver falando errado. Atlântida, não sei, Milena, não sei te dizer. Mas enfim, uma das diásporas gregas foi por causa desses dórios que apareceram e eles eram um povo muito guerreiro, né? Então, a gente tem que associar as características desse povo, esse povo guerreiro, esse povo severo, a como seria a arte deles, a como seria a arquitetura. A arquitetura dórica, ela é austera, ela é maciça e ela passa um sentimento de severidade e de imponência. Ela é muito diferente da dos jônios, por exemplo, que eram mais culturais, né? Culturais, entre aspas, desculpa, gente, que prepotência. Que eles faziam uma arte um pouco mais leve, né? As colunas um pouco mais leves, mais graciosas. E os coríntios pegaram uma variante decorativa da jônica. Eles são bem mais, assim, os capitéis são super decorados, eu vou mostrar pra vocês. E a pintura, ela era encontrada principalmente em cerâmicas, tá? Que costumavam representar cenas cotidianas e de mitologia. Aqui nós temos a Acrópole de Atenas, que é uma das construções, né, conhecidas da Grécia Antiga. Assim, é uma reconstrução de como ela deveria ter sido há muitos anos atrás, ela já não está mais nesse estado. Vejam aqui, as colunas são bastante sóbrias, tá? Provavelmente de uma vertente dórica. Aqui nós temos as diferenças das três. Sim, gente, é muita riqueza, muito detalhe. Olha só, apesar de eu ter falado, né, as colunas serem dóricas, vejam que a gente tem aqui em cima essa característica mais jônica, que tem as decoraçõezinhas aqui em cima. Eles adoravam detalhe, a gente imagina o trabalho que deve ter dado fazer isso, né, gente? Sim, a questão dos viadutos, né, Elis Regina já cantou, e é porque hoje em dia tem aquelas questões de superfaturamento das licenciaturas, e é um rouba-rouba pra cá, rouba-rouba pra lá, e daí... Não é que a gente não tenha tecnologia pra construir um viaduto sólido, tá, gente? A gente tem. Mas às vezes acontece que o lucro se sobrepõe acima do bem-estar de todos. Mas aqui os dóricos, como eu já tinha falado pra vocês, mais sóbrio. Os jônicos começam a trazer mais alguma decoração. E daí os coríntios, eles arrasam, assim, gente, é muito lindo ver esses capitéis dos coríntios. Gente, Grécia é um negócio assim, ó, que eu tenho um amor muito grande, não apenas porque foi na Grécia, né, que nós tivemos com o século de ouro, né, com Péricles, o surgimento da filosofia, gente, os pré-socráticos lá procurando a Arqué, mas também porque foi na Grécia que surgiu algo que eu amo demais, gente, que é o teatro.
Gente, sim, o teatro surgiu na Grécia. Ai, eu sou apaixonada. Eu quero muito conhecer esse lugar que ele ficava na Acrópole grega, né, lá em Atenas. E vejam só, a inventividade deles, né? O teatro, ele começou como um culto aos deuses, né? Um culto ao deus Dionísio, ao deus Baco, né? Que é aquele deus do vinho, deus das pujanças e da luxúria. E vários grupos se formavam para fazer seu culto, até em algum momento começou meio que uma competição para ver quem é que fazia o culto melhor. E daí eles começaram a encenar e a trazer várias coisas para esse culto. E daí eles fizeram essas construções dentro das montanhas. Gente, isso é incrível, assim, arquitetonicamente. A forma como eles usaram a física. Porque pensem que hoje em dia, se tu fizer um teatro, né? Os teatros são retos. Galera que tá lá atrás, se não tiver microfone, se os atores não tiverem microfone, tu não escuta nada. É triste. Mas aqui, por causa do formato, o som ele dava uma ecoada, dava uma amplificada, e diz que todo mundo escutava direitinho, tá? Esses teatros, essas estruturas ainda existem, e ainda existem algumas companhias que se apresentam lá. Eu tenho uma professora de teatro que ela foi pra lá, e ela disse que, gente, que é perfeito, que tu escuta direitinho, não precisa de microfone, não precisa de nada. Tudo por causa da acústica, tudo por causa da forma como eles construíram esse lugar incrustado nas montanhas, né? Sim, eu me pilho muito falando sobre isso. Eu tive uma cadeira de história do teatro na faculdade. Gente, por isso, a física não é só sobre fórmula, né? Eu sei que a gente tá pro vestibular e aí vira muito assim um formulário. Mas repetir fórmula é pra isso que a gente tem computador, tá? Depois que vocês saírem do vestibular, o computador serve pra isso. Ele tem essa memória infinita e ele guarda as fórmulas, faz os cálculos. A gente tem que saber a essência das coisas. A gente tem que saber, poxa, por que que eu consigo fazer um teatro que tu consegue escutar tudo lá, desde a puta que pariu até aqui embaixo? E hoje em dia os teatros que são retos a gente não escuta nada. Acústica. Gente, aqui algumas das imagens de como eram as máscaras que eles usavam. O teatro ele surgiu com as tragédias e com as comédias. Vejam como era expressivo. O rosto do ator, né, não aparecia. Ficava coberto por essas máscaras e elas iam variando de acordo com o sentimento que elas queriam demonstrar. Tinha um coro gigantesco, eram superproduções. E vejam aqui como a gente pode associar essas máscaras com as máscaras da dança inuit que eu trouxe para vocês. Quem usava essas máscaras inicialmente eram para cultos religiosos ao deus Dionísio. Então, até que ponto isso era arte? Quando se tornou arte, né? Era de gesso, então, existiam variados materiais, algumas muito mais pesadas do que as outras, sim. No começo existia alguma dificuldade, mas todas tinham um jeitinho pra tu conseguir. Muitas eram de carregar, sabe? Tu carregava ela, tu segurava ela. Não era uma coisa que tu botava na cabeça, tu ficava segurando. E aqui nós temos a pintura nos vasos, né? Essa daqui é uma ânfora. Gente, eles tinham uma variedade, assim, de vasos. Eles tinham hidras, que é hidra, água, para pegar água. E essa daqui era uma ânfora que foi encontrada lá na Ática. E vejam aqui, eles trazem... Eram imagens, geralmente, que o fundo era vermelho ou alaranjado. E as imagens eram feitas em preto. Então, aqui... Podiam trazer cenas do cotidiano. Tem algumas que são pessoas arando o campo. Outras são de mitologia. Muito importante dos gregos, a proporção, gente. Vejam aqui, essa é uma escultura, o Doríforo, de Policleto. E tinha essa ideia da proporção das 7 cabeças, tá? Vejam a anatomia, gente, é uma anatomia perfeita. Dá pra ver os músculos direitinho, dá pra ver as veias nas mãos. E sim, o pênis dele é menor, mas é porque essa imagem, essa escultura foi feita para ser vista de baixo. Então ela tá em perspectiva, gente, ela tá em perspectiva. Às vezes a mão é muito grande, né? Vocês vão vendo Davi, mas é porque foi feita para ser vista de baixo. E aqui uma outra obra muito bonita, Lacomonte e seus filhos. Pode usar essa, ó, gente, os guri. Pode usar essa. E eu trouxe ela para vocês verem novamente os temas mitológicos, né? Os temas dos panteões dos deuses. E também a ideia de movimento, gente. Aqui nós temos uma fluidez muito maior do que nós tínhamos, por exemplo, na arte egípcia, que era tudo muito rígido. Aqui nós temos movimentos incríveis. E finalmente nós entramos na Idade Média.
Eu quis trazer um pouco da arte bizantina para vocês. Ahn, Vocês lembram que o Império Romano, ele cai, né? Só que cai só o Ocidente. O Oriente, ele continua sendo o Império Romano, com a capital agora em Bizâncio. Gente, a arte bizantina na arquitetura começa um boom de construção de igrejas e eles são muito famosos pelos seus mosaicos. Algo que vai ser parecido com o que aconteceu com os vitrais, né, do lado ocidental. Pra. Tudo bem, eu já vou terminar, juro. Pra educar os fiéis. É até as 7h10, né? Gente, aqui nós temos a Hagia Sophia, é uma das catedrais mais imponentes que a gente conhece. Ela fica lá em Istambul. Ela surgiu como uma igreja católica, ela já passou a ser uma mesquita. Hoje em dia ela é usada mais como um museu. E nós temos aqui alguns dos mosaicos que tinham dentro dessas catedrais. Esse é um mosaico de Justiniano. Gente, Justiniano foi uma figura histórica muito importante. Se não me engano, foi ele quem começou a iconoclastia. Gente, os bizantinos, a partir de um momento, né, quando eles começam com a Igreja Ortodoxa Grega, né, a cisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Grega, ele começa um movimento iconoclasta, em que não são mais permitidos imagens de santos, imagens de deuses, porque seria uma falsa adoração, né? Tu não está adorando a Deus propriamente, tu está adorando uma imagem. Então é um cara muito importante. E mais importante ainda do que ele foi a mulher dele, a Teodora, gente, é maravilhosa. Vejam aqui que as pessoas mais importantes, elas estão com esse halo ao redor, tá? Isso é bem clássico da arte bizantina. E, enfim, não vai dar tempo de contar a história da Teodora. Gente, estamos em cima do horário, então acho que por hoje foi isso. Mas boa aula para vocês. Eu espero poder voltar mais vezes pra gente terminar, porque eu ainda tenho muita, muita coisa para falar para vocês. Ou eu vou colocar dentro da redação, vou colocar uma pastinha com História da Arte, não sei se a redação tem pastinha, mas se não eu crio uma pastinha só para História da Arte, coloco ali. Até, gente. Beijão. Boa aula pra vocês. Boa noite. Ah, gente, fico feliz que vocês tenham gostado. Vou ver de fazer, Milena. Boa noite, gente.